Tópico 13. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não, viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam uma contradição, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Tópico 14. Mas, quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Job, capítulo 14, versículo 10 e 14. Tradução de Lemaister de Sassi. Quando o homem morre, perde toda a sua força. Expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma transformação? ID. Tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ele voltarei de novo. ID. Versão da Igreja Grega. Tópico 15. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra, em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha transformação. Job, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua transformação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Job, como se coloca, após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. Tópico 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a este ponto, bem como em relação a muitos outros. Tópico 17. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se completa, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências,
são incompreensíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. A reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Tópico 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e ligados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se unem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não perdura no mundo dos espíritos enquanto a alma existe sempre. No que pertence às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Você está gostando da leitura? Você está aprendendo com o Evangelho? Você tem alguma dúvida? Então nos envie uma mensagem no WhatsApp com sua dúvida. Link na descrição do vídeo. Gratidão. Um oferecimento Espíritos de Luz.